Eu gostaria agora de chamar as crianças para virem à frente. Eu tenho parte da mensagem que nós vamos meditar nesta manhã. Eu gostaria de conversar com as crianças nesse sentido. Oi, quem é você? Seu nome é João? Não? Qual que é o seu nome? Oh, Benjamin. Ih, tem um outro aqui também. Olha só, tem um outro ali também. Ih, tem várias crianças aqui. Bom, na verdade, eu não quero falar sobre o Benjamin, sobre o Levi, eu quero falar sobre esse rapazinho aqui, Joel, sabe? Domingo passado foi aniversário do Joel. E aí, o que aconteceu? A maneira que o papai do Joel arrumou de celebrar o aniversário do Joel foi fazendo uma caça ao tesouro. Quem já participou de uma caça ao tesouro? Então, o que acontece? Quando você tem uma caça ao tesouro, alguma coisa que é preciosa é escondida e você passa a ter algumas pistas. E você lê as pistas até você encontrar aquilo que foi escondido ali. Vocês sabiam que a Bíblia Sagrada também fala sobre um grande tesouro? E a Bíblia Sagrada nos dá pistas para encontrarmos esse tesouro. Na verdade, a Bíblia é um verdadeiro mapa do tesouro, que você pode ler e você encontra esse tesouro. Então tem, por exemplo, uma primeira pista que diz assim: vai nascer um menino. Ei, para com isso aí agora um pouquinho. Vai nascer um menino, e esse menino vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai ser chamado de o descendente. Primeira pista. Depois, tem uma outra pista que a Escritura nos dá. Haverá um tabernáculo que será construído, e nesse tabernáculo as pessoas vão poder se encontrar com Deus. Segunda pista. Terceira pista que ele nos dá: esse menino que vai nascer, que será o tabernáculo, esse menino, ele será rei para todo sempre. Ele será... Alguém me ajude aqui? Tem um rapaz aqui que não está se comportando tão bem, né? Eu preciso de alguma ajuda aqui com o rapazinho do lado de cá. É isto. Aí, tem então esse terceira pista: esse menino será filho de um rei. Ele será rei para todo sempre. Tá? E aí você vai pegando essas pistas, vai pegando todas elas, e você descobre que todas essas pistas estão falando de uma pessoa. Alguém sabe quem é? Jesus. A mensagem de hoje diz que Jesus é o nosso tesouro escondido. Toda sabedoria, toda salvação, tudo que nós queremos está em Jesus. Ele é o tesouro. E nós iremos hoje ler um texto que diz que toda a nossa vida está oculta nesse tesouro que é Jesus Cristo. Tá bom? Eu gostaria que vocês prestassem, então, atenção nessa mensagem de hoje sobre essa verdadeira caça ao tesouro. Posso orar com vocês? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe e nos dê a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a bênção de conhecermos melhor Jesus, o verdadeiro tesouro, e que o Senhor ensine o nosso coração a se alegrar em Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Pontinho, pode sentar? Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Do versículo de número 20 ao verso de número 4, 20 do capítulo 2 até o verso de número 4 do capítulo 3. Colossenses 2, 20 a 3, versículo de número 4. Diz assim o texto da Escritura Sagrada:
Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras ou ordenanças, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Bendito Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a nossa meditação nessa manhã, eu preciso contar para vocês um acontecimento em casa. Acordei mais cedo, estava terminando, fazendo os retoques no sermão, e em determinado momento, Benjamin e Levi, que dormiram na nossa casa, Benjamin acordou, ele foi ao meu escritório, e ele, todo carinhoso, me deu um abraço, e ele diz: o que você está fazendo? Eu disse: eu estou preparando o sermão. E ele diz: você está atrapalhando o seu irmão? Diz, provavelmente algumas pessoas na igreja pensarão dessa maneira depois que eu terminar, mas não é esse o meu propósito. Então, se você se sentir de alguma forma atrapalhado, eu espero que isso seja para desestimular você da vida de pecado e ajude você a estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo, e você verá que esse atrapalhar momentâneo vai ser para a sua própria santificação. Tudo bem? Bom, mas eu gostaria de começar a nossa meditação nesta manhã perguntando a você onde você se encontra hoje. Aparentemente, essa pergunta ela é simples e até soa como tola, porque você pode dizer: eu me encontro aqui. Eu tenho até um CEP para dizer onde é que eu me encontro. Eu me encontro nessa igreja, eu me encontro participando de um culto. Fisicamente eu estou aqui e a minha localização pode ser muito bem acessada pelo próprio GPS que existe no meu telefone. Geograficamente é simples, mas deixa eu tentar complicar um pouco a pergunta e torná-la um pouco mais difícil. Onde você se encontra nessa manhã? Na sua vida pessoal, por exemplo, onde você se encontra emocionalmente falando? Como estão as suas emoções? Você está triste? Você está alegre? Você se sente realizado ou frustrado na sua vida? Onde você se encontra nos seus relacionamentos? Seu casamento está bem? Sua amizade com as pessoas? Você está experimentando algum conflito, ressentimento, amargura? Você está vivendo em crise ou em calmaria? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Onde você se encontra espiritualmente? Tem havido crescimento espiritual na sua vida, um desejo maior para você ter comunhão com Deus, aprender da palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor? Ou você se encontra naquele platô? Parece que tudo está um tanto quanto estagnado. Tem havido vitórias na sua vida em relação ao pecado? Ou a cada momento você é derrotado pelas suas paixões internas, pelos seus desejos internos? Onde você se encontra nessa manhã? Essa pergunta simples e complexa ao mesmo tempo era uma maneira que o apóstolo Paulo poderia não apenas avaliar os colossenses, mas ele podia também encorajar os colossenses quando ele escreveu essa carta para eles no primeiro século.
É engraçado porque aqueles leitores dessa carta, assim como eu e você, eles nunca tiveram um contato pessoal com o apóstolo Paulo. Paulo nunca esteve naquela igreja, ele não iniciou aquela igreja, e ele não foi um dos pregadores de conferência naquela igreja. Aqueles crentes daquela igreja, assim como eu e você, eles haviam recebido Cristo como Senhor da vida deles e a vida e a cosmovisão deles havia sido transformada. Eles eram novas criaturas, como nós somos. Mas aqueles leitores da carta, assim como eu e você, eles também enfrentavam perigos de serem rodeados por falsos mestres, falsos ensinamentos, coisas que poderiam mexer com a cabeça deles e fazer com que o entendimento deles se tornasse uma verdadeira salada de frutas teológica. E eles ficassem confusos, e Paulo escreve para eles dizendo: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. E por isso eles precisavam de algumas orientações sobre como viver a vida cristã. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu para eles esses versículos que nós acabamos de ler, do versículo de número 20 do capítulo 2 até o verso de número 4 do capítulo de número 3. Nesses versículos, o apóstolo Paulo enfatiza e coloca para eles qual que era a verdadeira localização deles, onde eles estavam na perspectiva de Deus, como que Deus os via, onde Deus os via. E o apóstolo Paulo enfatiza isso no versículo de número 20, quando ele diz assim: vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Versículo de número 1, ele diz novamente: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Então, Paulo está dizendo para eles: olha, Deus olha para vocês como se vocês estivessem, como se vocês estão de fato unidos a Cristo Jesus. Ele discorre aqui sobre aquela doutrina gloriosa da doutrina bíblica sobre a união com Cristo. Aquilo que na nossa confissão de fé nós encontramos lá no capítulo 26, que diz assim: todos os santos que são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, por seu Espírito e pela fé, têm comunhão com Ele na sua graça, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição. Todos estão unidos com Cristo. Calvino, escrevendo sobre isso, ele diz: estar com Cristo significa estar espiritualmente unido a Ele, de tal maneira que a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a glória de Cristo se tornam nossos. É sobre isso que Paulo está escrevendo. Ele está dizendo: Deus vê cada um de vocês, crentes em Cristo Jesus, estando localizados em Cristo. A ideia central desse texto se encontra aí no versículo de número 20, do capítulo 2. Se vocês morreram com Cristo. Paulo não coloca isso, se morresses com Cristo, no sentido de uma dúvida, mas a ideia é uma verdadeira afirmação, sendo que vocês morreram com Cristo. Uma vez que vocês morreram com Cristo. Depois do versículo de número 3, ele vai... Do capítulo 3, ele diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. A afirmação aqui é que a realidade espiritual do crente, algo que muitas vezes nós esquecemos, é que nós estamos em Jesus Cristo e Deus nos vê, e Deus olha para nós nessa nova realidade. Então, eu queria meditar com vocês sobre duas coisas nesta manhã. Primeiro, falar um pouquinho sobre o que é essa localização dos crentes aos olhos de Deus. O que significa estar em Cristo ou com Cristo. E depois eu gostaria de trazer algumas implicações. Sendo isso uma verdade, quais são as implicações? O que eu tenho que fazer agora? Como é que eu posso desfrutar disso na minha vida, no meu dia a dia? Porque muitas vezes parece ser alguma coisa tão distante, tão abstrato. Como que eu posso desfrutar disso no meu dia a dia? A Bíblia Sagrada funciona como um verdadeiro GPS, Global Positioning System, um sistema que mostra qual que é a minha posição. E agora, o apóstolo Paulo diz que nesse GPS de Deus, Deus olha para mim e para você, simplesmente pelos olhos de Cristo Jesus, e Ele nos vê
em Cristo Jesus. O que Deus vê? Primeiro, ele diz que Deus vê que nós fomos mortos com Cristo. Está no versículo 20, versículo de número 3. A ideia aqui é que Jesus Cristo, como nosso representante, ele morreu por nós. E nós morremos com ele. A ideia aqui é que aquela justiça de Deus que foi satisfeita na morte de Cristo Jesus, ela se tornou a nossa justiça também. E por isso nós somos, aos olhos de Deus, chamados justos. Nós não somos justos porque nós somos totalmente perfeitos, nós não erramos mais, não é essa a ideia. Nós somos justos porque nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós, porque nós estamos com Cristo. Deus nos vê em Cristo Jesus. É verdade que nós merecíamos a morte, mas a morte foi experimentada na morte de Cristo. A condenação, ela foi, de fato, cumprida na morte de Cristo. E por isso, para o crente, não há mais condenação. Se hoje eu e você morrermos, nós morreremos porque fisicamente o nosso corpo não aguentou mais, o nosso corpo cedeu, nós morremos. A morte não é para nós uma condenação, porque a condenação foi paga na morte de Cristo Jesus. Eu não sei se você já observou, mas na Escritura Sagrada, quando o apóstolo Paulo descreve sobre a vinda de Cristo Jesus, ele diz que os vivos que estiverem naquele momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles serão transformados. Paulo não diz que eles vão morrer primeiro para depois serem ressuscitados e transformados. Paulo não diz isso. A morte, ela não é mais uma necessidade para o crente. Ela é uma eventualidade. Interessante isso, não é? Então, assim, se Jesus voltar hoje, eu e você não experimentaremos a morte física. E é muito interessante porque a morte é alguma coisa que apavora as pessoas. A Bíblia Sagrada chama a morte de o terror noturno. Ela que acelera os batimentos cardíacos do nosso coração, ela mexe conosco, a ideia de alguém que nós amamos morrer, a ideia de nós mesmos, de repente, morrermos. E agora o apóstolo Paulo diz, não, mas se vocês estão em Cristo Jesus, significa que o preço da condenação já foi pago. E vocês estão seguros espiritualmente. Isso não é uma questão de você se sentir seguro, é só uma questão de Deus dizer, se você está em Cristo, você está seguro. Porque na morte de Cristo, você também morreu. Mas Paulo não para aí, porque se ele falasse apenas da morte era uma coisa, ele fala também da ressurreição de Cristo. Versículo de número 1 do capítulo 3, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. É engraçado, porque na Bíblia Sagrada, a ressurreição de Cristo é como se fosse o selo de aprovação de Deus, dizendo, eu estou satisfeito com o que você fez, então agora você pode ressuscitar. A morte não terá poder para te manter nessa sepultura, porque eu estou satisfeito com o que você fez. E aí o apóstolo Paulo diz que nessa ressurreição de Cristo, nós também fomos ressuscitados, em outras palavras, Deus se alegra em nós. Que coisa boa saber disso. Que normalmente nós olhamos para a nossa própria vida, os nossos sentimentos, os nossos fracassos, e nós pensamos assim, Deus está muito triste comigo. Mas a Escritura Sagrada diz, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a mesma alegria, o mesmo prazer que o Pai teve na ressurreição do Filho, Ele teve também comigo e com você. A ressurreição de Jesus é a fonte da nossa vida espiritual. Nós vivemos espiritualmente porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu acho muito interessante porque existe aquele texto da Escritura Sagrada que diz assim, Tu és o meu Filho amado, hoje mesmo te gerei. Que alegria é essa, então, de saber que na ressurreição de Cristo Jesus, essa grande doutrina da adoção. Mas Cristo é o Filho de Deus e eu e você fomos adotados por causa da ressurreição de Cristo Jesus.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo não está dizendo apenas que Cristo morreu e ressuscitou por nós, mas ele está dizendo, aos olhos de Deus, Cristo morreu e ressuscitou conosco. Nós estávamos ali com ele, porque ele nos representava. Por isso o apóstolo Paulo diz que a vida real, verdadeira do crente, ela está oculta, como um tesouro. Versículo de número 3, ele vai dizer assim, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo que a vida real do cristão é esse tesouro oculto, sim. Por quê? Não é que não seja real, não é que seja irreal, é porque é invisível. Você hoje não consegue ver a você mesmo como Deus te vê. Nesse aspecto, eu citei hoje na escola dominical uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito interessante, quando ele escreve o livro dele, O Peso da Glória, e ele diz, se eu e você pudéssemos olhar para um desses crentes que estão ao nosso redor, e se nós pudéssemos contemplar esse crente no estado glorificado, nós veríamos uma pessoa tão bela, tão linda, tão perfeita, que nós seríamos tentados a nos ajoelharmos e adorar a Ele. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus te vê. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus, a nossa vida real, verdadeira, está oculta, ela é invisível, mas não significa que não seja real. Ela está oculta em Cristo, no sentido dela estar segura em Cristo. Da mesma maneira que um tesouro que é escondido, você tem alguma coisa preciosa, você esconde aquele tesouro, e depois você tem esse mapa do tesouro. A vida do crente está segura em Cristo Jesus. Eu gosto muito dos escritores da Confissão de Fé de Westminster, os teólogos puritanos britânicos, quando ele diz assim, aqueles que Deus aceitou no seu amado nunca podem decair do estado de graça. Está seguro. E se você quiser ter uma prova disso na Escritura Sagrada, é muito interessante, porque quando você lê o livro do Apocalipse, em 2 ocasiões fala sobre um número simbólico de 144 mil. Primeiro, no capítulo 7, diz que esses 144 mil estão selados. 144 mil. Depois, no capítulo de número 14, diz que esses 144 mil estão diante de Deus, louvando e glorificando, e a pergunta é, o que tudo isso significa? As pessoas ficam preocupadas com o que significa 144 mil. Mas o significado mais importante que você poderia extrair é, nenhum se perdeu. 144 selados são os 144 que estão salvos. Nenhum se perdeu. Porque a nossa vida está oculta, segura em Cristo Jesus. O que isso tem a ver comigo e com você? E qual que era a mensagem que o apóstolo Paulo estava querendo compartilhar e inculcar nos Colossenses, quando ele escreveu sobre isso? Algumas coisas. Primeiro, consolo. É consolador saber que Deus trata conosco em Cristo Jesus. É consolador saber que Deus não trata comigo com base nos meus méritos, nas minhas forças, na minha beleza, na minha maneira de agir e performar. Mas Deus trata comigo em Cristo Jesus. Isso é consolador. É encorajador saber que a minha vida está oculta em Cristo Jesus. A minha vida real está oculta em Cristo Jesus. Segurança. Todos nós queremos segurança. E é encorajador sabermos que a nossa salvação está verdadeiramente segura em Cristo Jesus. Que bênção. Mas você pode me dizer, pastor, mas beleza, tá, essa é a maneira como Deus nos vê. Mas parece ainda muito distante de mim, porque no meu dia a dia não é dessa forma que eu vejo. No meu dia a dia não é dessa maneira que eu sinto. É dessa forma como eu experimento. Pastor, eu sei que nós já estamos perdoados em Cristo Jesus, mas eu ainda tenho que lidar muito com a culpa.
Eu me sinto muito culpado de vez em quando, e essa culpa, às vezes, ela me achata, ela me esmaga. Saber de que eu fiz coisas tão terríveis que eu não ouso falar para outras pessoas, que tão envergonhado que eu estou. Da maneira como eu fui mesquinho, carnal, menino, infantil, tolo. Eu tenho que lidar com isso ainda. Pastor, eu sei que eu já tenho paz com Deus, mas eu ainda lido com muitos conflitos aqui na terra. Eu tenho conflitos dentro da minha família, eu tenho conflito com os meus irmãos em Cristo Jesus, eu tenho conflito com a maneira como eles reagem ao que eu faço, com a maneira como eu reajo ao que eles fazem, eu lido muito com isso. Pastor, eu sei que eu já sou vitorioso em Cristo Jesus, mas por que eu tenho que resistir e lidar com sentimentos de frustração, de depressão, que me abatem, que parece que nunca vão embora? Pastor, eu sei que eu sou liberto do poder do pecado, mas por que eu ainda peco? Por que eu ainda tenho alguns hábitos que eles me escravizam e eu tenho que lidar com isso? Como que eu lido com essas coisas? Bom, o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele quis ensinar para mim e para você é que antes de nós andarmos, nós temos que descobrir onde nós estamos. Então ele quis mostrar para mim e para você qual que é a nossa localização em Cristo Jesus, sob a ótica do Pai. E agora, depois que nós entendemos a nossa localização, ele vai dizer qual que deve ser a nossa ação. O que nós devemos fazer para desfrutar dessa verdade, dessa vida real que nós temos em Cristo Jesus? O que nós podemos fazer para desfrutar dela aqui na terra? E ele coloca alguns princípios para nós. O primeiro deles está no capítulo 2, do versículo de número 20 até o versículo de número 23. Ele diz: se vocês morreram com Cristo, por que se sujeitam a regras e ordenanças, como se vocês ainda vivessem no mundo? Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: se eu e você queremos desfrutar da riqueza, da beleza dessa vida real em Cristo Jesus, das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, nós devemos rejeitar os rudimentos do mundo. Deixa eu tentar explicar para vocês isso da seguinte maneira. Você já leu sobre a história da abolição da escravatura nos Estados Unidos? A abolição da escravatura nos Estados Unidos foi mais ou menos assim. Existiu uma grande guerra civil, a Guerra da Secessão. Estados do norte lutando contra estados do sul. Aquilo dividiu famílias, dividiu irmãos na fé, e foi algo terrível. Foi uma guerra de 1861 até 1865. E uma parte daquela guerra da secessão era para, de alguma maneira, acabar com a escravatura. No ano de 1863, bem no meio da guerra, Abraham Lincoln, ele proclamou a emancipação. A ideia não era uma abolição da escravatura, mas uma emancipação para que escravos não precisassem mais agir como escravos, mas aquilo não durou bem, precisou até o finalzinho da guerra, no dia 6 de dezembro de 65, que tivesse uma ratificação de uma 13ª emenda na Constituição americana, e que a 13ª emenda dizia mais ou menos assim: nem escravidão, nem servidão involuntária existirão nos Estados Unidos ou qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Ali, então, a lei foi proclamada, ali, então, a abolição foi registrada, 13ª emenda colocada na Constituição americana. Aquilo seria a oficialização. Mas vocês sabem, pelos filmes que vocês assistem, que muitos estados tinham a lei e por pelo menos um século, de 1870 até 1965, existiam alguns negros que não podiam votar. Eles não podiam frequentar escolas, universidades, ônibus, trens, estações.
hospitais, cemitérios, banheiros, restaurantes que eram destinados aos brancos. Eles estavam libertos, mas eles ainda viviam como escravos. A tragédia aqui é que isso acontece na vida cristã. A tragédia aqui é que tem muito crente que foi liberto em Cristo Jesus, mas ainda vive escravizado às suas paixões, às suas carnalidades, à sua maneira de viver. E o apóstolo Paulo está dizendo agora para esses crentes de Colossos: se vocês morreram com Cristo, por que vocês se sujeitam a essas ordenanças? Por que vocês não desfrutam da liberdade que vocês receberam, porque vocês já estão em Cristo Jesus? E Paulo, então, mostra o que estava escravizando aqueles crentes. Ele chama aquilo de ordenanças do mundo, preceitos do mundo. Ele chama isso no versículo de número 22, de preceitos e doutrinas de homens. Paulo está deixando claro que muitos estavam sendo escravizados por esses rudimentos do mundo. A palavra rudimentos significa coisas básicas. E aqui tem várias interpretações. Alguns comentaristas vão dizer, coisas básicas aqui são os elementos básicos do universo, conforme os antigos achavam: terra, fogo, ar e água. Outros vão dizer, não, coisas básicas aqui são os poderes espirituais malignos que exercem influência no mundo. Mas parece que coisas básicas que o apóstolo Paulo está falando aqui é explicado para nós no versículo 17, quando ele diz assim: tudo aquilo lá do Antigo Testamento era sombra das coisas que haviam de vir. Paulo está dizendo, quando você, crente, ainda está vivendo nas sombras do Antigo Testamento, daquilo que apontava para Cristo, mas você não está desfrutando das bênçãos que você tem em Cristo, você está vivendo os rudimentos do mundo. Quantos vocês conhecem que ainda celebram a festa dos tabernáculos, ainda vão para o templo de Salomão, ainda fazem as suas crendices, talvez seja a melhor palavra, crendices, beber água benta, ou põe a água, se não é benta, põe a água perto da TV e alguma coisa, e depois deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, e vamos ungir a aliança de casamento, a rosa ungida e várias coisas. Rudimentos do mundo, Paulo diz. São coisas básicas. E vocês estão vivendo no básico, deixando de desfrutar das bênçãos que tem em Cristo Jesus. Paulo diz, essas regras, elas impõem um estilo comportamental de vidas. Não toque isso, não toque naquilo outro, não prove daquilo. Paulo está dizendo, isso é uma forma que o mundo tem. E as pessoas são conformadas, elas são colocadas na forma deste mundo. E Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Se você quer desfrutar das bênçãos que você tem em Cristo Jesus, entenda que você já morreu para as ordenanças do mundo. Preceitos e doutrinas de homens, diz o apóstolo Paulo, religião autofabricada. Paulo diz assim que isso é um sistema idólatra, porque no versículo de número 23 ele vai dizer, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas elas promovem um culto de si mesmo. São opiniões humanas que a pessoa adora, e toda opinião humana que é colocada acima da Escritura Sagrada é uma idolatria. É uma idolatria. Toda opinião humana que é colocada acima da Escritura Sagrada é uma idolatria. E Paulo diz, sabe qual a grande tragédia? Versículo de número 23. A grande tragédia é que elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ela não te faz moldado a Cristo Jesus, ela não te torna mais parecido com Cristo Jesus. Queridos, talvez você não esteja preso a esses rudimentos do mundo, no sentido de você estar adorando um culto, uma seita, uma heresia e tudo mais, mas muitas vezes nós estamos tão apegados aos rudimentos do mundo que nós queremos viver segundo as opiniões do mundo. Nós queremos viver como as pessoas dizem que nós devemos viver.
Nós nos importamos demais com quem curte ou não curte nosso Instagram. Nós nos preocupamos muito com a opinião que as pessoas têm a nosso respeito. Nós nos preocupamos muito se aquilo que nós estamos fazendo é o que todo mundo faz. Mas nós não estamos sujeitando a Cristo Jesus. E por isso nós não desfrutamos as bênçãos que temos em Cristo Jesus. A Escritura Sagrada diz que o cristão ele deveria viver no mundo como um navio está na água do oceano. Na água. Você tira o navio da água e ele vai enferrujar, ele precisa estar na água. Mas a água não pode entrar dentro dele. Jesus Cristo nos deixou para vivermos no mundo. Mas o mundo não pode entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós não podemos ser mundanizados, nós não podemos viver segundo os rudimentos do mundo, mas segundo Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o apóstolo Paulo coloca, está aqui no versículo de número 1, que os nossos desejos sejam orientados pelas coisas lá do alto. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A ideia aqui de buscar é o seu desejo, aquilo que você ambiciona, os seus alvos, os seus sonhos, que eles sejam orientados por as coisas lá do alto. Eu gosto muito de uma tradução da NVI no inglês, nesse ponto, que vai dizer, set your hearts, estabeleça, fixe o seu coração, seus desejos, que sejam eles guiados pelas coisas do alto e não pelas coisas aqui da terra. O que isso significa? Os seus valores, os seus sonhos, aquilo que você de fato deseja obter, que sejam orientados pela realidade de onde Cristo está e onde você está em Cristo Jesus, e não pelo mundo ao seu redor. Mas a terceira coisa que Paulo coloca, ainda do versículo 2 agora, ele diz que a sua mente seja orientada pelas coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É incrível a influência que o nosso pensamento tem sobre a maneira como nós sentimos e a maneira como nós agimos. Quando você pensa que alguém está de mal de você, você sente o distanciamento dessa pessoa. Você se comporta como essa pessoa estivesse. É incrível. E agora o apóstolo Paulo diz que a mente de vocês seja cheia, repleta das coisas lá do alto. Eu poderia fazer uma atividade, um exercício psicológico aqui com vocês. Eu poderia dizer para vocês nesta manhã, olha, eu vou pedir para você pensar em alguma coisa, pense em alguns animais, mas por favor não pense no elefante. Pense em qualquer animal que você quiser pensar, menos no elefante, porque pensar em elefante é ruim. Então, por favor, não pense na tromba do elefante, nem na orelha do elefante, nem no tronco do elefante, nem as patas dele. Mas qual animal que você está pensando nesse exato momento? Você entendeu? Paulo está dizendo que a sua mente seja cheia, tomada, repleta das coisas lá do alto. Porque no dia a dia você é bombardeado com, não pense no elefante. Você é bombardeado nas mídias sociais, nas suas conversações diárias, nas notícias que você recebe. Você é bombardeado para pensar que a única vida que existe, a única existência é essa terrena. E Paulo diz, não, que a sua mente seja tomada das coisas lá do alto. Por quê? Porque Provérbios diz assim, como ele imagina na sua mente, assim ele é. O que está na sua mente governa seus sentimentos, suas emoções, suas ações. Mas a última coisa que Paulo diz, se você quer desfrutar dessa riqueza que você tem em Cristo Jesus, em primeiro lugar, rompa com os rudimentos do mundo, tenha o seu coração direcionado pelo céu, por onde Cristo está, tenha a sua mente governada e direcionada por onde Cristo está, mas, em último lugar, que a sua esperança esteja fundamentada nas coisas lá do alto. Olha o versículo 4, ele fala de esperança. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão
manifestados com Ele em glória. Sabe o que não aparece aqui? Se Cristo se manifestar. Não aparece se. Se é um condicional, se é de dúvida, mas quando há uma certeza, não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma realidade, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, então vocês desfrutarão totalmente das bênçãos e das riquezas que vocês têm em Cristo Jesus. Que a sua esperança esteja firmada nas coisas lá do alto. Que a sua esperança não seja na sua conta bancária, nas suas habilidades, na sua capacidade, na mudança do governo. Se A vence, se B vence. Que a sua esperança esteja fundamentada em Cristo Jesus, nas coisas lá do alto. Deixa eu concluir a nossa meditação nessa manhã. Onde você se encontra hoje? Não, eu não estou falando geograficamente. Eu estou falando espiritualmente. Estou falando emocionalmente. Estou falando pessoalmente. Onde você se encontra hoje? Sabe, alguém já disse que existe 3 pessoas em você. Aquela que você vê, aquela que os outros veem e aquela que Deus vê. Onde você está? Sob a ótica e os olhos de Deus. Paulo diz, sua localização aos olhos de Deus é você estar em Cristo, se você é um crente em Cristo Jesus. E esta é uma condição encorajadora e abençoadora, rica. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas essa nova condição, ela traz algumas implicações. E para você desfrutar dessas bênçãos, não viva sujeito às ordenanças, regras e normas do mundo. Não viva como se você fosse um cidadão do mundo. Viva como se você fosse um cidadão do céu. Seus desejos, seu coração, que ele seja direcionado, guiado pelos céus, e não pela sociedade daqui. Não pelas suas próprias inclinações humanas, mas por Cristo Jesus. Sua mente, sua cosmovisão, seus valores, que eles sejam governados por Cristo Jesus. E a sua esperança seja fundamentada no céu. Deixa eu só terminar com uma ilustração de um pregador puritano. Ele uma vez falou sobre cristãos, ele diz, cristãos verdadeiros são como um navio que lança a sua âncora para o alto. Fantástico, não é? A sua âncora está firmada no céu e não nas coisas aqui da terra. Nessa manhã, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, isso é mais um privilégio, isso é mais uma bênção que nós temos. Mas é uma bênção que nos lembra que nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, e Deus já nos vê em Cristo mais que vencedores. E se você quiser experimentar essa realidade, siga a orientação do GPS espiritual que Paulo nos dá nesse texto que nós acabamos de meditar nessa manhã. Vamos orar? Bendito Senhor, louvado seja o teu nome, por tuas bênçãos, por tuas misericórdias, por teu cuidado conosco. Pai, obrigado pela igreja do Senhor reunida aqui nesta manhã. Que o Senhor conforte o nosso coração, que o Senhor encoraje o nosso coração, que o Senhor nos admoeste para sermos conformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que o Senhor nos abençoe em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.